Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa, em mais um episódio do nosso ContileCast. Hoje a gente está recebendo aqui a visita da Natália Lourenço. Ela é empresária, ela é uma empreendedora de moda e a gente vai contar aqui como que essa história começou e quais são os desafios que ela tem enfrentado desde o início dela até agora, passando aí por vários anos, né? Pandemia e tudo mais, e como tudo isso aconteceu aí para a Natália. Tudo bem, Natália? Como é que vai você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E tô animada aí pra gente ter essa conversa. Bacana. Vamos começar falando para as pessoas conhecerem você, né? Quem que é a Natália, como que a Natália começou? Bom, eu tenho 24 anos somente. Comecei uma menininha ainda, comecei quando eu tinha 19 anos. Me casei com 18, aí eu fazia faculdade de fisioterapia, né? E eu tinha um dinheirinho ali, eu queria investir, eu e meu marido, a gente queria investir em alguma coisa, né? E como eu era muito consumista, então a ideia foi realmente trabalhar com roupa. Aí eu fiz a primeira viagem, eu lembro que eu trabalhava fora ainda, eu fazia faculdade, né? E eu conciliava. Como todo mundo, né? Trabalha, como todo mundo, faz não tem faculdade como. e corre atrás, né? Vixe, eu trabalhava o dia inteiro, de segunda a sábado, eu fazia faculdade à noite. Tinha 2 horas de almoço. Você já trabalhava na área de fisioterapia ou não? Não, eu trabalhava na Ciclotone, uma bicicletaria aqui em Campo Grande, né? Eu era caixa deles, meu tio. E aí eu atendia as clientes ou na hora do almoço ou no domingo. E aí comecei desse jeito, vendendo em casa. Depois eu comprei Você uma trazia bis. as roupas, a moda, trazia... Isso. Eu trazia as peças, né? Eu postava nas redes sociais e eu atendia as minhas clientes. Ou eu ia até na casa delas, ou elas iam na minha casa. Eu comecei dessa forma, como sacoleira. Todo mundo fala como sacoleira. O famoso sacoleiro, o famoso né? sacoleira. Eu comecei dessa forma. E aí foi bem desafiador, né? E eu comecei sem saber de nada, sem experiência nenhuma, sem ninguém para falar para mim onde eu ia, o que eu ia fazer, onde eu ia comprar, sabe? Todo esse caminho você foi construindo e você foi descobrindo sozinho os percalços. Com os acertos e os erros, né? Acertos os e erros, né? principalmente. A gente aprende muito com erro, né? Com certeza. A gente sempre tem que tirar o aprendizado dele, né? Eu acho que o erro é mais educativo do que o acerto, né? Com certeza, com certeza. Tirei muita lição disso. Até que um dia eu peguei e quando eu comecei a trabalhar com isso, desde então era para ser uma renda extra, né? Depois eu me encantei, larguei mão da faculdade para fazer isso. Faltava 2 anos e meio para me formar. Tava bem na metade do curso mesmo. E aí eu larguei tudo para poder pedir demissão do meu serviço. Largou, saiu do trabalho. Saí da faculdade. Saiu da faculdade para me dedicar à loja. Se enfiou de cabeça no empreender. Exatamente. Não é fácil não, hein? Com 19 anos. Com 19 anos, e é novo, né? Vixe. Mas talvez aí que é legal, porque quando você é uma pessoa que é nova, que tem ainda o vigor da juventude, não que você não tem, você tem 24 anos, não é novo ainda. Ainda tô nova. É muito nova ainda. Mas assim, quando você tem uma pouca idade, né, você acaba tendo as dúvidas porque não conhece, mas você também tem a liberdade de errar. Sim. Você acha que isso contribui? Com certeza. Na verdade, você tem mais tempo, né, para errar. Meu pai que fala muito, hoje em dia eu tô numa idade que não tem mais que fazer muita coisa, não. É uma coisa assim, que eu não concordo tanto com ele, mas o fato de você ser jovem te permite, se você errar ou não der certo, você tem muito tempo ainda para correr atrás de outra coisa. As perdas são menores, né? Sim, exatamente. As perdas são menores. Exatamente. E aí você começou como você comprava, vendia aqui, comprava sacoleira, né? Sacoleira, vendia aqui, eu comprava em São Paulo. Aí você resolveu sair da empresa, fechar a faculdade, trancar a faculdade e me dedicar só a isso. Você já abriu uma empresa? Você não abriu uma empresa? Então, como que foi esse processo? Até o processo de eu sair do serviço e da faculdade. Primeiro foi a faculdade que eu saí, né? Mas foi quando eu tinha certeza que não queria aquilo pra minha vida e que era o que eu queria era trabalhar realmente com moda mesmo, né? Vender roupa. Aí eu primeiro saí. Demorei para ter coragem, principalmente porque os meus pais colocavam muita confiança em mim, né? Acho que o pai quer o quê? Que o filho se forma, faz todo aquele negócio, né? Todos os processos. E eu pulei essa parte. Então, eu saí da faculdade. Depois eu vi que estava dando certo e que estava me sugando muito. Aí eu saí do meu emprego, né? E aí comecei a me dedicar só a isso. Não foi uma coisa feita assim de não imediato, foi assim, né? não, Deus o livre. Foi não recomendo. O processo. Sim, até porque... E assim, meu marido trabalhava fora, então... Se qualquer coisa desse BO, tinha a renda dele ainda, né? Então, eu comecei dessa forma.
E aí eu abri MEI, né? Abri o MEI, comecei com o MEI certinho. Até que eu desenquadrei, mas depois a gente fala isso pra frente. Desquadrou do meio, né? Desenquadrei. Mas eu comecei com o MEI certinho. Aí continuei como sacoleira durante quase um ano. Aí sim eu abri meu primeiro ponto físico. Que eu comecei numa lojinha bem pequenininha, acho que tinha 30 e poucos metros quadrados, mais ou menos. Comecei dentro do bairro e tudo mais. Mas foi todo um processo para chegar aí você, com o tempo, foi expandindo esse... Sim, mas só expandiu mesmo, deu o boom, foi quando eu comecei nas redes sociais, assim, o forte mesmo, todos os dias, sabe? Com toda uma rotina, todos os dias dar bom dia, fazer as mesmas coisas, como se realmente a rede social ali fosse, como eu posso dizer, uma empresa fosse mesmo, a parte do não como um hobby. Fosse a parte do trabalho que você tem que executar diariamente. Isso, exatamente. Do mesmo jeito que você compra, que você tem que atender o cliente para vender, você tinha lá uma parte do seu tempo que era dedicado às redes. E a maior dele, porque hoje nós somos muito fortes no online. Tudo que hoje a gente tem... Hoje nós somos muito conhecidos aqui em Campo Grande, principalmente na área que eu trabalho. Mas, assim, tudo isso veio da rede social. E, principalmente, assim, de todos os dias fazer os processos. Eu faço muito provador, faço live. Então, eu só comecei a me destacar mesmo. E as pessoas conhecerem a loja depois que eu comecei acordei para a vida e comecei a aparecer mais nas redes sociais. Então, se eu perguntar para você assim, qual a importância de uma rede social para um negócio? Vixe, hoje eu vou te falar uma coisa. Eu arrisco a dizer... Arrisco não, tenho certeza do que eu estou falando. 90%. 90% do sucesso depende de um bom trabalho dentro da rede social. Com certeza. Tem alguma que é melhor do que a outra para aquilo que você faz? Olha, eu comecei, na época, ainda há uns 4 anos atrás, o Facebook ainda era demais, né? Hoje em dia eu falo que o Facebook meio que deu um pouquinho de lado ali. O meu público, que é um público mais jovem, querendo ou não mais perto da minha idade, está mais no Instagram. Acho que a maioria das pessoas hoje. Hoje o Instagram é Facebook muito forte, mesmo, não sei você, mas eu mesma não acesso mais o Facebook. Eu nem tenho mais Facebook. Eu sou um pouquinho mais idoso. Eu ia falar que eu ia te falar isso. Né? O Orkut, mas não. Não, mas eu parei. Eu demorei bastante para me... embora a gente tenha nosso canal no Instagram, né? A Larissa que toma conta do nosso canal, ela que faz todo o trabalho lá. E a gente faz em conjunto, né? Ela faz, a gente aprova e tudo mais. Mas, assim, apesar de todo esse aparato, eu ainda tenho alguma dificuldade de acompanhar o Instagram, até de entender um pouco. Mas isso que eu ia te falar. O que acontece? Hoje em dia, o Instagram tá muito forte. Só que as pessoas... Eu acho assim, que é mais ou menos o público de 40 para cima, eu acho que tá mais ainda no Facebook. Porque o Instagram é ainda muito novo, né? Só que o legal é que, no meu caso, eu cresci junto com ele. Quando eu comecei, não era tudo isso. E agora ele tá muito forte. Eu arrisco a dizer que é uma das redes sociais mais fortes que nós temos hoje. Tirando, lógico, o WhatsApp, né? Mas o Instagram hoje tá muito forte. E foi nele que, assim, que eu peguei mais pesado. Principalmente na pandemia, quando fechou tudo, né? Me ajudou. Foi assim, enquanto tudo tava fechado... Por que eu falo das redes sociais? No começo da pandemia... Inclusive, naqueles dias, aqueles meses ali que tava fechando, né? O comércio fechava uma semana. Né, de 2020, exatamente. Né? Eu era sozinha, né? Era só eu, trabalhava, eu ainda era bem pequena. E foi lá, no comecinho, que eu contratei a primeira funcionária, a segunda, a terceira. Hoje, minha equipe são de 8 pessoas. 8 pessoas. 8 pessoas. Então, enquanto muita gente estava fechando as portas, eu estava abrindo. Por quê? Porque eu estava nas redes sociais. É que você já... muitas empresas começaram um processo de venda via redes. Sim, e outras a partir daquele momento, né? Exato, é isso que eu falo. Agora, eu já estava lá, né? Então, enquanto todo mundo, às vezes, não tinha o que fazer, porque as portas estavam fechadas, eu estava fechada. Só que o online estava forte. Estava trabalhando todos os dias, aí eu comecei a fazer live e tudo mais. Então, foi isso que me salvou de tudo isso. Por isso que eu falo que rede social é muito importante. Independente do que aconteça, as pessoas estão ali. Seja em casa, seja no final de semana. Na verdade, as pessoas estão na rede social não é para comprar, né? É um hobby. É para distrair, é para ver coisas legais e tudo mais. E o fato de você estar presente ali, quem não é visto não é lembrado. Sim. Né? Então, eu peguei muito forte nisso, nas redes sociais, principalmente no Instagram. Mas uma curiosidade, como é que você faz uma live falando de roupas? A gente acabou não falando, aquilo que você vende, a moda que você vende é uma moda
que você... A gente estava até comentando isso no início, né? Sim, você, a moda mais executiva, mais comportada, você tinha no início feito uma moda que era mais para o estilo gospel, estilo evangélico, né? E depois você reprogramou isso, né? Isso, exatamente. Mas como é que a gente fala? A gente pode falar isso um pouquinho daqui um pouco, mas assim, como é que você faz hoje uma live para falar de moda, de roupa? Como é que funciona As lives isso? que eu faço, tem várias. Mas a que eu mais faço, inclusive eu fiz uma hoje, né? A que eu mais faço é basicamente para vender. Eu, por exemplo, eu marco um dia, marco um horário, aviso todo mundo ali das minhas redes. E naquele horário elas entram na minha live e eu começo a mostrar as peças no meu corpo. Eu faço como se fosse um provador mesmo, né? Eu provo uma roupa, eu saio, depois eu provo outra, volto. Isso tudo durante a live. E aí, quando eu apareço na frente, elas falam, eu quero esse tamanho tal. E aí a gente vai separando para elas. E no final disso, a gente começa a entrar em contato. É basicamente isso, né? Antigamente, eu fazia com outras pessoas também. Eu chamava várias modelos de vários biotipos, né? E a gente ficava alternando. Ia uma, trocava e voltava e assim por diante. Agora é mais eu mesma. Quase como se fosse um desfile. Exatamente. Mais É ou um menos desfile. isso. É um desfile. É um né? desfile. É porque no ao vivo, ali na live, é mais fácil delas verem os detalhes e tudo mais. Não tem tirar filtro. dúvidas também, né? Sim, não tem filtro. Tudo que elas querem tirar de dúvida, elas perguntam. Então acaba que rende muito mais. É muito legal. Então, na verdade, assim, para vender nas redes sociais, o que eu preciso é só ter coragem. Boas ideias e coragem, né? O que muita gente tem vergonha, né? Eu também, eu tinha muita. No começo foi tranquilo, você já fez tudo isso com certeza. Desfilava e estava funcionando. Não foi assim. Eu, 1 ano mais ou menos que eu tava mexendo com isso, que eu acordei pra vida e que foi pras redes sociais. Eu morria de vergonha. Eu só tirava foto. Gravar na frente dos outros, nunca. Nossa, em outras vidas, esse aqui eu estaria tremendo. Não que eu não esteja agora, né? Mas eu não conseguiria, eu travava, sabe? Na frente da família, do meu marido, piorou. Não gravava de jeito nenhum. Pra mim gravar era engraçado. Meu marido tinha que sair, trancar todas as portas de casa e eu não gravava. Você fica sozinha. Ficar sozinha. E aí você ficava, conseguia. horas pra mim conseguir gravar. Mas como tudo na nossa vida é prática, né? Você tem que fazer todos os dias. Quanto mais você persistência, pratica... né? Exato. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Hoje em dia, pra mim, é tranquilo. Mas nem sempre foi assim. Da mesma forma de você hoje lidar com as redes sociais. Se você Sim. não tiver persistência para fazer aquilo, um ofício do seu dia, ou seja, parte Sim. do seu dia você dedicar aquilo, porque também é um processo de venda, né? Sim, com Então, se certeza. você não dedicar a parte do seu dia para fazer o seu trabalho nas redes sociais, você vai ter aquele desânimo natural de não conseguir, de não continuar. E é normal, como tudo na nossa vida, né? Tudo. Hoje em dia, para você ter noção, tem uma proporção tão grande da rede social que se eu não posto, eu quase não vendo. É um dia que o movimento na minha loja é um pouco mais fraco, sabe? Então, pra você ver a dependência disso, né? Hoje em dia eu dependo das redes sociais. E você tem uma equipe ou não? Só você? Eu e meu marido. Você e seu marido. Eu que bolo as campanhas, eu que todos os dias faço todo o roteiro, mostro os bastidores e tal. E aí, quando eu não estou, as minhas colaboradoras fazem pra mim, né? Mas é mais eu mesmo que mexo. Entendi. Bacana. E você tinha começado, então, a sua trajetória vendendo roupa no estilo evangélico, Sim, né? exato. Na verdade, sempre foi. É o meu estilo, né? Desde que eu cresci, eu nasci vendo minha mãe usar esse estilo e eu também me adequei, eu sou evangélica. Só que eu encontrava muita dificuldade de encontrar peças que fosse o meu gosto. Porque eu era nova e eu só tinha roupas assim que eram muito... Como é que eu posso dizer? Muito sérias, né? Não era muito meu estilo. E também muito caras. Na época era um absurdo. Você encontrava vestido por menos de 300, 400 reais. E eu vinha assim, a gente era muito simples, a gente não tinha condição. Então, foi disso tudo que eu quis abrir uma loja, né? E aí era moda evangélica, inclusive era o nome da minha loja. Porém, eu não quis mais rotular e sair disso, porque não é uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma religião o estilo. É um estilo diferente, mas não envolvido com religião, né? Hoje em dia, muitas mulheres usam, por exemplo, saias, vestidos, blusas, enfim, várias formas. Isso se tornou um estilo que muita gente usa. Então, por isso, eu tirei o evangélico, né? É só Natália Lourenço mesmo, moda feminina. Mas o estilo que eu vendo é uma moda mais executiva. Mais executiva. Sim. Não mudou o estilo da roupa, só mudou o nome mesmo. Na verdade, a roupa continua a mesma, A mesma. né? Só que com aquele nome você Isso. talvez limitava o seu público, né? Não, limitava muito, né? Rotulava demais. Não se trata sobre placa, é sobre um estilo, né? E hoje,
a maioria das mulheres, muitas mulheres, por exemplo, que trabalham com contabilidade, advogadas, que trabalham mais social, elas usam, né? E também eu não trabalho só com, igual eu estava comentando com você, eu não trabalho só com roupas, né? A gente também tem calçados e acessórios. Então, isso, independente de religião, independente de estilo, todo mundo uma usa. bolsa vai ser igual Com em certeza. qualquer lugar, né? Todas as mulheres precisam usar bolsa. Então, por isso que eu tirei mesmo. E vocês fabricam o próprio calçado. calçado. A gente fabrica calçado. A gente terceiriza a fabricação, né? E todos os calçados têm o nomezinho certinho, o nome da marca. O nome da marca. A marca é a Natália Lourenço. Natália Lourenço. Que bacana, que bacana. E essa parte, e vocês hoje, lógico, pelo que você já falou, já tá claro, né? Mas hoje vocês só atuam na parte de moda feminina, acessórios para a área feminina. Para a área feminina. Muita gente, inclusive os maridos das minhas clientes, falam para mim que eu tenho que abrir loja masculina, mas eu não tenho vocação para isso. Acho que quando a gente quer abraçar o mundo, né, a gente acaba não fazendo nada direito. E eu trago para minha loja o que eu uso, o que eu gosto. Como que eu trabalho com uma coisa que eu não faço a menor ideia? Então, hoje não é a pretensão. Não tem referência. Exatamente. Né? E meu marido, ele fala que ele não é blogueiro, ele não é. Eu que sou mais, assim, de me expor e tudo mais, né? Desinibida. Ele não, ele jamais na dele. Então, fala, lascou, não dá. Não tem como eu fazer provador de terno, de calça, sem condição. Aí não vai funcionar, né? Não dá. Não vai funcionar, não. Legal. Essa vida de empreendedor, ela é sempre cheia de desafios, né? Nossa, muito. É o desafio de trocar, às vezes, uma marca, é o desafio de você decidir se abre ou se não abre uma empresa, se você sai ou não sai do trabalho que você tem, porque às vezes você cria aquilo como uma renda extra. Sim. E no futuro aquilo vai te conduzindo para você ter um negócio mais consistente, né? Sim. Hoje, inclusive, eu vi um vídeo no Instagram, estava vendo cedo, que me mandaram e realmente é isso, né? Empreender é para os corajosos, né? É uma coisa que não é fácil. Tem muita gente que eu já ouvi falar ou começou a empreender achando que eu vou empreender para mim ter liberdade financeira, para mim poder não trabalhar na segunda-feira e por aí. E eu falo que empreender é você saber que a sua cabeça nunca vai parar de funcionar, você sempre está preocupado. Eu, por exemplo, se um dia muito bom movimento, acabou no fim do dia, enquanto eu já agradeci a Deus por aquilo, mas eu já estou preocupada com o outro dia. Sua cabeça é o tempo inteiro, sabe? E você também, é aquela coisa, por exemplo, veio pandemia, né? Agora a gente está vindo aí de um problema político também. Então, assim, é um desafio, é para quem tem coragem mesmo, não é fácil e tem que ter cabeça para isso, né? Tem muita gente que surta, que não aguenta, porque não é moleza, não. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, né? Muitas vezes o funcionário, eu já falei isso aqui em outros momentos aqui no nosso podcast, que muitas vezes o funcionário, ele percebe ali o chefe dele ali, o empreendedor, não é? Que é o contratante dele, quem paga o salário dele, né? Ele vê como uma pessoa que está ganhando rios de dinheiro, né? Vixe. Não, porque agora ele está aumentando a loja, porque às vezes ele trocou de carro, ou porque... Está viajando, viajou, né? Você vai viajar, às vezes, para São Paulo para poder participar de uma feira, participar de algum tipo de negócio. E aí, tá passeando, né? Então, muitas vezes, a visão que as pessoas têm de fora, que o empreendedor... Que é maravilha, né? É tudo fácil. Mar de é tudo fácil, cai tudo na mão, né? Vixe. Só que não percebe que perde sono, que às vezes não consegue comer direito, que às vezes não consegue fazer as coisas que gosta direito, porque tem aquela responsabilidade com a empresa e aquilo precisa acontecer, precisa fluir. Do jeito que você falou. Quando num dia a venda foi fantástica, no outro dia você já tem... desesperado. É tipo você assim... Tá preocupado, né? Você tem que correr atrás de novo. Aquela história, né? Eu tenho que matar um leão e deixar outro amarrado. Exatamente o que você falou. Empreender é cada dia matar um leão. Né? Eu falo muito para as meninas que trabalham comigo, né? Eu falo, gente, a diferença entre nós duas, entre elas, eu falo vocês terminam o serviço aqui 6 horas, vocês estão na casa de vocês, é outra vida. A gente não, você não acaba nunca. Você sempre está com a cabeça funcionando. Hoje, inclusive, o ano passado eu tive uma crise muito grande de ansiedade. Entrei em começo de depressão. E tudo isso foi por conta disso, sabe? Lógico que não estou falando que todo mundo acontece isso. São casos à parte, mas eu digo assim, muita pressão, é muita coisa para você lidar. Imagina eu que comecei nova. Eu não sabia, eu não tinha cabeça, maturidade para isso. Então, conforme eu fui amadurecendo, fui crescendo, a loja foi crescendo junto comigo, sabe? Então, eu falo assim que não é moleza, não. E tem aí a parte de compras, aí tem parte de... Eu, por exemplo, já passei por tanta coisa, contratação de colaboradores, não é moleza,
sabe? É BO seu e BO ainda que você pega das outras pessoas. Aí é comprar, aí é fiscalização, aí é imposto. Ixi, e você falou sobre dinheiro, por exemplo, eu vi as fases. Eu tô com vou fazer 5 anos de empresa. Agora é que eu estou vendo um pouco de lucro. Você vê, 5 anos depois. 5 anos só investindo, né? Só investindo. E assim, eu invisto tudo é na loja. Em mim, quase nada. Agora eu tô começando a viver mais pra mim. Então, não é também no dia pra noite. Não é... Demora muito pra você ver lucro e você vê muito custo, né? Eu fico louca. Eu falo, todo dia 20, quando eu vou pagar aqueles trem lá, eu fico doida, gente. Eu pago os impostos, eu falo, não. Me dá um desânimo que vocês não estão entendendo. Uma tristeza, Pelo né? amor de Deus. Eu vejo aquele tanto de dinheiro indo, eu falo, ai, se fosse pro meu bolso. O governo é um sócio oculto que leva boa parte do seu... E não faz nada, é sacanagem. Não faz nada, isso que é o pior. Ai, não é fácil não. Tá, mas e aí, essa decisão de abrir... Você falou que abriu um MEI primeiro, né? Primeiro você abriu um MEI, aí você deve ter ficado algum tempo no MEI. O MEI, ele tem um limite de faturamento. Um limite anual, né? Eu não lembro agora quanto. 81 80 mil. e pouco, né? Hoje 81 mil, né? Então. Tá mudando essas coisas assim, mas enfim. Aí como é que foi? Você foi excluída do MEI? Como é que aconteceu essa jornada? Não, eles excluíram eu. Eles saíram comigo. Eles saíram com você. Na verdade, quando eu comecei com o MEI, né? Eu era muito pequena, eu comprava pouco, vendia pouco, né? Eu não tinha colaboradores, então dava super certo. E aí eu fui desenquadrada, se não me engano, foi no começo da pandemia, 2020. Eu desenquadrei em 2020. E aí eu paguei uma bela multa, né? Por isso. Uma coisa que eu não recomendo, porque, na verdade, foi até a época que meu marido saiu da área dele para vir trabalhar comigo, porque eu não dava conta de tudo. Ele me ajudava nas horas vagas dele. Mas eu que ficava com a parte de compra, de tudo. E aí eu não dei conta. Primeiro, que eu não sou boa com isso, e segundo, que era muita coisa pra mim. E aí foi quando eu não tomei cuidado. Foi por emissão de notas, né? Emiti muita nota, tava comprando demais. Naquela época, você tá falando que inclusive hoje é o seu forte, né? As vendas para fora, né? Sim, a e gente vendas envia para muito fora, pra você fora. emitir uma nota, porque se você não tiver nota, a mercadoria não vai para Sim, outro não, lugar, mas né? o fato de eu ter desenquadrado não foi nem por nota do cliente. Foi porque quando eu compro, eu preciso emitir nota fiscal. Porque senão para na fiscalização e dá BO, né? Certo. Então foi por conta disso mesmo, de emitir nota Então, fiscal das minhas compras. Então as notas fiscais da sua De compra. entrada, né, que fala. Isso, nota fiscal de Compra entrada. de entrada. Então você comprou demais, né? Não é demais porque fazia sentido, Não, né? tava vendendo, mas assim, se eu tivesse o controle do quanto que eu estava comprando, tivesse um planejamento né? daquilo, Exatamente, eu não tinha. E também maquininha, né? Eu tava declarando um valor X muito abaixo e a maquininha tava passando muito A alto. maquininha te dedurou. Me dedou. Não deu certo. E detalhe, comecei, depois eu criei um MEI pro meu marido, aí fiquei com 2 MEI, mas não dava certo, não. Porque para controlar é muito difícil. É muito mais fácil você trabalhar certo que você tem um controle maior daquilo. Isso é uma coisa bem interessante. Muitas pessoas, para tentar burlar o limite de faturamento criam vários CNPJs. Eles criam vários MEIs, né? Então é o MEI do marido, do esposo, da sogra, da mãe, sogra, da mãe, do inteira. sogro, do sobrinho, vai criando vários CNPJs, né? Não essa recomendo. experiência, ela é boa? Não. Primeiro, é muito difícil você controlar isso. Ficar com vários CNPJs. Eu tenho colegas que são empreendedores e a maioria, vou te falar aí, pelo menos 70% trabalha dessa forma, com vários MEIs. Primeiro, que o que foi crucial para mim falar, não compensa eu trabalhar com vários. Negociação de taxa de maquininha. Né? Quando você tem um valor alto de faturamento em um CNPJ só, digo numa rede só, no CPF, num CNPJ só, perdão, é muito mais fácil de você negociar taxas, certo? O fato de você ter vários CNPJs, você não consegue negociar, porque estão em vários CNPJs diferentes. Então, esse foi o ponto 1 que eu falei, não dá certo. E segundo, para você controlar. Pensa, fica olhando toda hora. Opa, esse aqui eu já extrapolei, vou passar no outro. Não é legal. Querendo não, tá errado, né? E quando você é pego, a conta vem muito alta. É muito pesada, né? Vixe, nossa, demais. Então, eu não recomendo pra ninguém. Foi meses, assim, sabe? Não chegou a me pegarem por isso, não. Mas eu mesma, por si só, falei, não quero. E gera uma confusão na administração das coisas, você né? não consegue administrar nada, né? Aí, às vezes, você acha que você tá vendendo um valor X e não é bem isso. Você não consegue ter um controle de entrada e de saída. É muito difícil. Não tem como. Então, foi por conta disso mesmo que eu não quis trabalhar com 2. Aí, agora nós somos
ME, né, que fala? ME. Isso. ME. Do Simples Nacional. Exato. Aí agora você mudou para... Foi excluída do Me MEI. excluíram. Te excluíram do MEI, né? Te tiraram o MEI. Aí você migrou sua empresa para o Simples Nacional, como uma ME, não é? E tem mais um problema no MEI. Quando você tem funcionários, quando você trabalha... esqueci de falar isso também. Você consegue contratar, se não me engano, só uma pessoa? É uma pessoa só. Exato. Né? Não tem como. E aí isso te bloqueia assim, de uma maneira muito importante no crescimento, né? Exato. Tipo assim, é aquela coisa, né? Tudo tem um porquê e não tem como eu crescer. No caso, igual eu falei pra você, hoje nós somos em 8, né? Eu tenho 6 pessoas que são registradas, que trabalham comigo. Como que não tem como MEI, contratar tudo isso de gente? Não tem. Não tem. Aí você não contrata, aí você... Trabalha errado está sujeito a um funcionário depois colocar você no pau, pra falar o português claro, né? Sim. Então, você tem que trabalhar. Não tem como, gente. Pra crescer dói, né? Crescer dói. Ao mesmo tempo que você está crescendo, você está usufruindo daquilo, está sendo muito bom, você também tem os pontos negativos, como tudo na vida. Os positivos, é a dor do né? crescimento, né? Exato. Você falou tudo, né? Crescer Exato. dói é a dor do crescimento, mas você precisa passar por essa etapa para você chegar no outro nível, né? Sim, e também a melhor coisa é você trabalhar certo, que você dorme tranquilo e nunca fica com medo de alguma coisa errada acontecer, né? Eu vivia assim, ai meu Deus, será que vai acontecer isso? Você já teve algum problema de mercadoria ficar... Várias. Perder mercadoria às vezes na Quer que eu conte? Eu quero. Eu não sei. Eu acho que eu tive mais ou menos... Pra mim é muito, tá? Eu sei que tem gente que tem muito mais, mas eu tive umas 3, 4 apreensões de mercadoria que veio sem nota. Que veio sem nota, a mercadoria ficou apreendida e aí você perdeu a mercadoria, ou não? Não, eu nunca perdi porque eu fui lá e paguei, mas era um absurdo pagar. Uma vez eu caí, a primeira vez que eu caí na fiscalização, eu lembro que eram umas blusinhas que eu tinha pago na época, eu vou até falar valor que faz muitos anos. Eu tinha pagado R$24 nas blusinhas, né? As blusinhas que eu vendia muito, muito, muito. E aí, quando parou na fiscalização, vinha sem nota, o que acontece? Há muitos fornecedores de onde eu comprava, eles não emitem nota, porque eles também trabalham errado. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que conhecer alguém que emitia nota fiscal para fazer para mim. E mandar junto no fardo. Então, é toda uma burocracia. E aí, veio sem nota, chegou na fiscalização. Eles abriram o fardo, viram tudo. Como que eles pesquisaram? Era assim, a característica do produto era blusa, crepe, bordada. Pesquisaram no Google, o valor que vende no varejo, eles calcularam a multa em cima disso. Eu lembro que eu tinha pagado acho que uns 300, 400 reais de mercadoria e eu paguei de multa para tirar 700, 800 reais. Porque eles calcularam a multa em cima do preço final, não do preço que eu tinha pagado. E não tem Não muita tem o que fazer. discussão, Você tá né? errado, como que você vai cobrar alguma coisa? E o pior, né? À vista ainda. Não parcela. Não sei se hoje tá parcelando, porque graças a Deus eu não tenho mais experiência com isso. Mas antigamente não parcelava. E aí, como que você faz? Não parcela. Aí outra vez... Pagar à vista, exato. Senão não recebe a mercadoria. Aí uma outra vez, eu pedi para um fornecedor emitir uma nota... Eu emitia muita nota, meia nota. Porque o imposto é muito caro, né? Então, eu emitia meia nota, às vezes. E aí, um fornecedor emitiu meia nota pra mim, era tipo umas 12 peças só. Só que eu sempre falava pra todos, gente, não manda romaneio junto, que é o valor real da peça. Pois, desse dia, eu não falei pro fornecedor, não lembrei, e ele mandou o romaneio junto. O romaneio tava um preço, na nota tava outro. Adivinha só? Me lasquei. De novo. Mas dessa vez, como não foi erro 100% meu, aí eu fiz eles pagarem. Porque eu falei, não, me recuso. Porque tinha dado quase 3 mil de nota em cima de 12 peças. Pensa. Porque as peças não eram peças muito caras, com tickets aí de atacado, 200 reais mais ou menos, né? Mas mesmo assim, 200 reais, 2 mil, 3 mil Mas aí tem imposto porque tá errado, porque você tá mentindo, tem uma renca de coisa. Você paga o ICMS que você deixou de pagar, você paga uma multa porque você tá cometendo uma fraude fiscal. Exatamente. Tem uma série de coisas. Exato. Aí aconteceu isso comigo algumas vezes, agora nunca mais. Mas, porque eu emito certinho, né? Mas não é moleza, não. E aí, essa emissão de nota ocasiona a exclusão do MEI. Exato. Uma coisa acaba coisa vai arrastando a outra, né? E faz parte da dor do crescimento. Não tem o que fazer, né? Eu decidi que eu queria crescer, eu quero crescer, eu quero estar sempre em crescimento. Então, se eu quero, tem que também trabalhar como gente grande, né? Porque eu falo assim, que essas coisas pequenas, de sonegar imposto, de trabalhar com MEI, com uma renca de MEI, isso é pensar pequeno. Porque não é. Eu sei porque eu pensava assim, né? Mas hoje em dia não tem como, não. Então, assim, para a gente poder crescer... Você tem que pensar como grande, não tem. Não tem que pensar como grande e tem que ter a empresa, né? Com certeza. Começar certinho, fazer certinho. Às vezes uma realidade que a gente percebe que as pessoas, elas falam assim, não, eu vou abrir o MEI,
Ou às vezes nem vou abrir o MEI, né? Não quer nem abrir o MEI, porque o MEI tem limite, ele sabe que vai estourar, então já nem abre. Sim. Toca do jeito que acha que pode, mas ele sempre vai estar sujeito a uma apreensão de mercadoria. E a conta vem, dor de cabeça. E vem. Em um momento pode dar um problema que é tão alto, tão grande, que ele não tem condição de pagar, de superar, Sim. e isso pode dar um atrapalho muito grande para ele. Vixe, eu tenho um caso de um colega nosso, que ele é empreendedor também, ele trabalha lá no Camelódromo, aqui de Campo Grande. E ele trabalha com acessórios, celular, essas coisas. Resumindo, ele era MEI e ele não tomou cuidado, não tava nem aí. Pegaram ele, 80 mil de multa. Não é nem o valor que ele vende quase no ano. A última vez que eu vi ele tava com o olho desse tamanho, tipo, mal pra caramba. De onde ele vai tirar esse dinheiro? Então, tipo, o que adiantou se eu negar tanto, entendeu? Trabalhar errado. Numa hora a conta chega, como tudo na vida. Uma hora demora, pode demorar, mas vem. O problema é que quanto mais demora, é pior, né? maior quando ela fica, maior né? fica. Maior, mais difícil para você achar uma solução para aquilo, Sim, né? Você pagar também, né? Pagar, né? Achar uma solução que eu tô falando. É que eu não queria falar. Eu queria falar assim, achar dinheiro para pagar a conta, né? Exato. A minha sorte que quando eu desenquadrei foi bem recente, assim, sabe? Acho que questão de 5, 6 meses no máximo, na época. Então, a multa não veio tão absurda. Mas fazer o quê, né? Faz parte a vida. disso aí. E aí os produtos que você vende, você falou que fazia a fabricação do sapato, calçados, né? Os calçados é recente, né? recente? Eu vou fazer 1 ano que eu vendo. 1 ano. Mas como é que foi esse start para você começar a produzir? Porque é mais natural a gente comprar e fazer a revenda, né? Como é que foi esse start para começar a produzir? Então, eu quis trabalhar com calçados porque os provadores que eu faço é diariamente. E eu mesmo que provo as roupas. E quando eu provo, eu monto combinações que eu usaria e realmente que combinem com aquela peça. Eu não pego um calçado aleatório e provo. É uma coisa muito bem feita. Você faz o conjunto de tudo, né? Isso. Aí eu usava os meus calçados e eu sempre fui muito consumista. Eu sempre tive muito calçado, que eu gosto, sabe? E aí as minhas clientes e seguidores queriam comprar os meus calçados usados. Elas queriam muito, queriam saber onde eu comprava. E eu tinha várias parcerias com outras lojistas e eu indicava elas. Aí eu falei, cara, eu não aguento mais o povo perguntando. E elas falavam, Nath, trabalha com calçado, porque a gente gosta do estilo que você vende, do estilo que você tem e tal. Aí foi quando eu falei, opa, estão pedindo. Então, é uma forma de eu ganhar ali mais dinheiro, né? E aí foi quando eu decidi trabalhar com calçado. E eu quis fazer fabricação por ser modelos mais exclusivos e que tem a ver com o meu estilo. Por não ser um calçado, um modelo que ela, em qualquer esquina, ela encontra. Eu sempre tive muito essa coisa de trabalhar com coisa diferente. E é um dos pontos que me fez destacar também, né? Aí foi quando eu pesquisei para trabalhar com a fabricação própria. Justamente Mas por aí conta disso. os calçados, você faz o design deles ou ele... Não, alguns eu pego inspiração, aí eu troco as cores, troco alguns você detalhes. Você vê um sapato e faz uma montagem para que seja Basicamente, produzido. eu me inspiro em outras marcas e eu troco e trago mais de acordo com o que eu gosto. Exato. Trago mais com a essência da minha marca, digamos assim, né? Mas são calçados mais, assim, que você não... como eu posso dizer? São inspiração de outros, né? Só que mais com o meu estilo. Não, bacana, bacana. 24 anos. Mas com espírito com muita de 40. história. Não é não fácil, fale não. assim. Mas pior que é verdade. Eu tô com corpo e mente, gente, de idoso, porque é o que você falou, empreender não é moleza, não. É muito bom, é um sonho, eu amo o que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa, não troco por nada, sabe? Mas sua cabeça, filho, você tá... Não para, né? Essa é a dinâmica. O empreendedor, aquela pessoa que tem a empresa às vezes, o ideal seria que a empresa não dependa exclusivamente dele, Sim. né? É possível chegar nesse estágio? Não, é possível, com certeza, mas existe toda uma demanda e um processo para que se chegue nesse estágio, né? Eu falo assim, que tudo... E ainda assim você fica pensando, né? Com certeza. Na empresa todos os dias, em cada momento, tá assistindo uma televisão, vê alguma coisa que passa na televisão, isso aí é legal, eu posso utilizar Sim, no meu acervo de produtos. A ideia a sua empresa precisa funcionar sem você, né? Tem que chegar nisso. Hoje, a minha funciona sem mim. Porém, eu vendo a minha imagem. Então, tudo tem um preço. Eu poderia, sim, desde o começo, ser terceirizado e pagado alguém para provar as roupas, por exemplo, e não ter o meu rosto? Poderia. Mas isso faz com que, como é que eu posso dizer, eu me torne uma digital influencer da minha própria marca.
Pra você entender nesse português, tá? Então, assim, por exemplo, hoje a minha vida, não só de loja, eu mostro um pouquinho da minha vida pessoal também. Um pouquinho, lógico, né? Com muita sabedoria. Mas acaba que, por mais que às vezes eu tô descansando, eu tô lá. Sabe? Então virou uma rotina de trabalho mais hobby, que eu coloquei tudo em um só. Mas é um preço que se paga por isso, porque querendo ou não, aonde eu estou, onde eu tô indo, quando eu vejo, eu já postei. Ou eu vivo naquilo ali, sabe? Mas hoje, assim, eu tenho uma equipe que terceiriza a maioria das coisas que eu fazia, processos principalmente, pra mim ter um pouco mais de liberdade, né? Mas não é moleza, não. E não começou assim, né? De um tempinho pra cá que eu tô me desapegando um pouquinho mais. E montar uma equipe também não é uma tarefa fácil. Não, né? Meu Deus, não é moleza não. É uma tarefa que custa. Custa. Né? Eu hoje, pra você ter noção, uma coisa que eu até brinco lá na empresa, né? A minha primeira, eu tô com vou fazer 5 anos de loja. E tem mais ou menos uns 2 anos pra cá que eu comecei a contratar pessoas, né? Eu nunca tinha um funcionário que completou 1 ano de loja. Eu falava, meu sonho é dar férias pra funcionário. Agora eu tô com uma renca pra dar férias. 1 mês depois, eu falo, ai, Senhor, tô ferrada. Não vou sair de férias, não. Porque era meu sonho. Porque eu brinco assim, eu falo pras meninas que as pessoas querem trabalho, mas elas não querem trabalhar. Isso. Né? É muito difícil de achar pessoas de confiança, pessoas capacitadas. Mercado, ao mesmo tempo que tem muita gente procurando emprego, mas é muito difícil de gente que realmente queira trabalhar, que vista a camisa. Eu não digo vista a camisa para se lascar e trabalhar demais, não. Eu falo assim, de realmente buscar melhorar, buscar evoluir, aceitar críticas construtivas. Cumprir o seu papel. Cumprir o seu papel, né? Então, eu passei por uns perrengues grandes com funcionários até eu conseguir uma equipe que realmente... Hoje, eu tenho muito orgulho das meninas que trabalham comigo. Sou muito tranquila. É a primeira vez que eu viajo, assim, desocupo a cabeça. Que são pessoas que hoje entenderam a forma como a gente trabalha, são certinhas, são... E eu não tô falando de... Como é que eu posso dizer? Ai, esqueci o nome. De ser honesta, algo do tipo. Não, tô falando de ser pessoas compromissadas, que façam bem feito, né? Então... É uma coisa também, uma dor aí do crescimento. É muito difícil achar pessoas capacitadas para trabalhar. Mas, infelizmente, eu acho que é uma dor que todos os empresários têm. Todo mundo, em todos os setores, em todas as áreas, em todos os tipos de empresa, aquelas empresas mais antigas, tradicionais, Sim. aquelas empresas mais novas, disruptivas, né? Em todo lugar você tem hoje uma grande dor que é a contratação Nossa, de pessoas demais. enganjadas com o teu negócio, com teus propósitos. Sim. E não tem a ver com salário, porque lá na loja, por exemplo, as meninas que trabalham com a gente são muito bem remuneradas, elas são comissionadas, então é uma coisa assim que não tem limite, digamos assim, né? Mas assim, eu, por exemplo, eu sou muito exigente, eu não gosto que chegue atrasada, sabe? Tem muita gente, já aconteceu assim de funcionário pegar 2, 3 semanas de atestado e não estava doente, e eu vi no shopping, eu vi saindo em barzinho, então é uma coisa assim, que tem muita coisa que ao mesmo tempo que a gente é muito certo, a gente paga certo, paga bem e tal, eu sou muito exigente, e é muito difícil pessoas que querem isso. Geralmente quer chegar a hora que quer que venha uma bagunça, quer ir achando que é um hobby. O bônus da coisa, exatamente, né? E não é bem assim. Finge que trabalha, Sim, mas não chegar no dia do recebimento, ela quer receber, Exatamente. E eu, assim, eu sou muito, assim, com metas. Eu trabalho com metas, sabe? Eu tenho metas pessoais, profissionais. Tanto que o que ajudou muito no meu crescimento foi isso, colocar metas. Eu quero chegar lá, mas para isso eu preciso começar assim, assim, assado. Colocar as metas, o planejamento e perseguir isso, né? Tudo. Pra você ter noção, eu planejo meu mês inteiro. Dá dia 31 do mês, dia 30 final do mês, eu sento, planejo meu mês inteiro. O que eu vou fazer dia primeiro? Vou fazer uma campanha XXX. Como que eu vou fazer? Eu escrevo tudo certinho. E a mesma forma, eu passo para as minhas colaboradoras. Elas têm metas, sabe? Não só de vendas, eu falo, de tudo, de processo, enfim. E não são metas impossíveis, são metas que elas conseguem alcançar. Mas então, também não são metas fáceis, né? Também não são fáceis, sim. Do esforço para poder alcançar. Exatamente. Então, eu fico no pé, eu quero que bata metas, não aceito isso. Então, e tem muita gente que quer só vida boa, né? Quer só ficar de boa. Então, lá não é bem assim, não. Tem um salário fixo e mais comissão. Ela fica só com o salário fixo, Exato, tá muito bom. Não, pelo amor de Deus. E a gente, aquela coisa, quanto mais você cresce, mais você quer, né? É um mal do ser humano isso, né?
Então, eu trabalho com metas e a gente trabalha para alcançá-las. Não, bacana, bacana. Fantástica a sua história. Que bom. Fantástica a sua história. É difícil a gente encontrar pessoas que são mais jovens com essa visão de empreendedorismo, essa visão de negócio, né? De, como você falou, trocar marca, porque isso tinha rotulado e tudo mais, né? Achar um nicho novo, fazer sapato, que é um desafio. Com certeza. Fazer a parte de sapato, que é um desafio. Contratar, demitir. Então, assim, é um desafio, são desafios bem grandes, né? E que hoje eu percebo, pelo menos, isso é uma percepção minha particular, né? Muita gente talvez concorda, né? E muita gente talvez não concorda. Mas hoje a gente tem um perfil na juventude que não está muito ligada nisso, né? Sim. A juventude parece que está... É comum aqui, já aconteceu algumas vezes, né, a gente abrir uma área de estágio aqui no escritório, a gente contrata estagiário para poder a gente treinar, porque é difícil também hoje você encontrar um profissional já qualificado. Então a gente pega o estudante e treina ele. E treina ele. E é comum, às vezes, eu chegar, entrevistar um estagiário, um candidato a estágio, a pessoa ter 25, 26 anos, né? E ela, primeiro trabalho dela. Você já trabalhou alguma vez? Não, nunca trabalhei em lugar nenhum. Eu estava estudando até agora, me preparando. Enfim. Eu falo assim, é uma coisa que eu converso muito com meu marido sobre isso. Isso vai muito da criação, né? Hoje em dia, os pais... Eu falo isso porque eu vejo muito na minha criação. Minha mãe me criou de uma forma e meus irmãos são totalmente diferentes. Meus irmãos, acabou de fazer 18 agora, que ele está arrumando o primeiro emprego na carteira. Eu casei com 18 anos e quando eu casei eu já trabalhava, já tinha sido registrada, já fazia faculdade, sabe? Então, tem a ver, os jovens de hoje, eles querem muito vida mansa, né? Tá muito na veia dos pais, eu falo. Tem a ver, sim, com a preguiça dos jovens e eu falo que tem muito da criação também. Às vezes os pais acham que tá ajudando os filhos, deixando eles ali de boa, deixa aí à vontade, mas você tá estragando. Tá estragando ele como homem, como mulher, como profissional, sabe? Porque eu mesma, por exemplo, eu sei porque a gente agora pegou uma estagiária também, uma menina, né? E ela é de menor. E assim, tem muita coisa que ela tá aprendendo com a gente. Que ela faz umas perguntas que eu falo assim, não é possível. Eu brinco com ela, falo, menina, você tá fazendo essa pergunta pra mim. Então, tem muito a ver com a criação também, né? Mas hoje em dia, como você falou, é muito difícil de achar e tem gente que não tá nem aí com nada, né? Mas isso vem muito também da criação dos pais. É muito difícil. Por isso que eu falei pra você que eu tenho idade de gente nova, mas cabeça de gente velha. Não, mas eu acho que a cabeça tá no padrão, tá certinho. Eu falo, me sinto o corpo uma mente de velha, gente, porque olha... Porque você fala assim, não, mas o pessoal da minha idade não tá pensando desse jeito, não, né? Às vezes tá começando agora no mercado, tá começando a caçar alguma coisa pra fazer, vai ver se vai pensar, se vai fazer alguma faculdade, alguma coisa, vai estudar, o que vai ser da vida. Meu irmão tem 18 anos e ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele. Eu falo, gente, socorro, né? É muito difícil. E essas pessoas, elas tinham que se agarrar nas oportunidades, né? Com certeza. E começar enquanto é tempo, começar novo. Quanto mais rápido, mais cedo você começa essas coisas, melhor pra você. Mais cedo você descansa lá na frente, digamos assim. Sim. Né? Então, hoje em dia, tudo é isso. E eu vim de uma família muito simples, uma família assim... meu pai e minha mãe toda a vida trabalhou como funcionário. E eu vendo ali as coisas que eles passavam e tudo mais, eu sempre tive isso na minha mente, que eu não queria aquilo pra minha vida. Vim de família muito humilde, sabe? Me orgulho muito disso, muito simples. Mas eu queria tentar mudar de vida e mudar a vida deles também. E empreender, querendo ou não, é uma porta que, se depender de você, é uma coisa que você consegue realizar muitos sonhos, e realizar o sonho das outras pessoas também. Entendeu? Então, pra mim, isso é o maior... a gratificação, assim, minha mãe fala que hoje eu sou o orgulho da família, né? Pelo menos hoje, porque quando eu larguei a faculdade lá não era orgulho dela, não. Aí foi outra coisa, né? A conversa era diferente, né? Nossa, não acredito. Minha mãe ficou 1 ano emburrada comigo por causa que eu larguei a faculdade. Mas são decisões que precisam ser tomadas, né? Sim, e não tem certo e errado. Tipo assim, poderia não ter dado certo, né? Mas eu só descobriria se eu tentasse. E era o que eu queria pra minha vida e graças a Deus deu certo. Tem dado certo. Mas não é moleza, não. Não é fácil, não. A gente percebe que o empreender, cada vez mais, ele
é a forma com que as pessoas podem mudar de vida. Né? Eu acho que não existe uma outra forma da pessoa mudar de vida se não for ela empreender, ela ter ali um negócio próprio, fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que se sente bem, que conhece, procurar os skills daquilo que ela não sabe, daquilo que ela não conhece, né? E, ou seja, ela tem que estar antenada com informação sempre, né? Sempre. E ela buscar no empreendedorismo uma forma de mudança de vida, né? Ah, não, mas eu vou mudar de vida, eu vou passar num concurso público e trabalhar de concursado. Para algumas pessoas funciona, mas para a maioria das pessoas, ela cria um processo de estagnação. Sim. A gente tem um casal muito próximo, né? Que a gente comenta que o marido, ele é funcionário público, ele ganha muito bem, e a esposa é autônoma, né? E ela é empreendedora. E ela fala, o salário dele todo mês está ali, mas tem aquela coisa, né? Todo mês é o mesmo valor. É aquilo ali, você sabe que para você... Não vai faltar. Não vai faltar nunca, mas também você não vai sair daquilo. E para você sair, vai muitos anos para você subir de cargo e tudo mais, né? Agora, empreender não. Empreender é uma coisa que se você quer, se você tem um objetivo, que é o meu caso, por exemplo, eu tinha um objetivo porque eu tinha vários sonhos, viagens. Quando eu casei, como eu falei que eu vim de família muito humilde, eu nunca tinha conhecido. O máximo que eu conheci foi Maracaju, sabe? Eu nunca tinha ido pra uma praia, nunca tinha ido pro Rio. Eu não conhecia tinha nem entorno aqui, mais ou menos. Nem Cidrolândia direito, um shopping, piorou. Então, por coisas pequenas, eu queria. E eu tinha sonhos. E eu trabalhei em cima daquilo e eu consegui realizá-los, sabe? Então, é muita coisa que... eu falo, é aquela coisa, é para corajosos, é para pessoas que não são... gostam de estabilidade, porque não é instável. É um leão por dia. É um leão por dia. E que não tenha preguiça e que goste da coisa. Eu falo, tem que gostar, né? E eu amo isso, tá no sangue. Legal, que bom. Natália, nosso papo tá fantástico, né? Também tô gostando. Tá fantástico. Mas a gente normalmente faz o nosso podcast com em torno de 1 hora, né? Até para não cansar tanto. Não é um flow que demora lá um dia inteiro com o cliente, com o entrevistado, né? Mas assim, a gente sempre faz um bate-bola de mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouquinho, né? Para a gente poder realmente contar essas histórias, né? Porque a gente percebe que a história de cada um, ela se reflete na vida das outras pessoas, né? Porque quantas pessoas que talvez têm a perspectiva, têm a vontade, têm aquele desejo, né? Tem às vezes até algum negócio que poderia tirar do papel, né? E fala assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho coragem, eu tenho muita coisa para largar a mão. E aí vem essa história de que você pode fazer isso de maneira regrada, né? Sim, começar aos poucos, né? Eu começo um pouco, eu vou abrindo os espaços e vou construindo a minha jornada, vou construindo o meu caminho, né? Tem muita gente que fica esperando muito o momento certo e a hora certa, e não tem, né? Não tem, isso depende de você. O meu caso, se eu não tivesse o empurrão do meu marido, dele acreditar em mim, eu não acreditava. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito... Eu tenho uma dificuldade muito grande, que minha psicóloga até fala, que eu tenho que trabalhar em mim, que eu não acredito em mim. Eu mesma tenho esse defeito, sabe? Então, eu preciso que alguém da minha confiança fale, não, você consegue. Te dá um empurrão. Exato. E é o que muita gente não tem. Muita gente não tem ninguém para apoiar. Principalmente para começar a empreender. Porque é muito mais fácil, muito mais instável você ter um emprego fixo registrado do que você tentar alguma coisa que, e se der certo ou se não der certo, né? Por isso tem que começar aos poucos. Começa hoje com o que você tem hoje. Essa história que você falou é bem interessante. Você falou que seu marido te deu o apoio necessário para poder começar. Mas só ele, por exemplo. Meus pais já não me apoiaram. Seus pais não já apoiaram. Mas tá, vamos falar. Porque também tem muita dessa situação em que ou a mulher ou o esposo tem aquela vontade de fazer algo. E o outro não apoia. E o outro, às vezes, não apoia, ou às vezes até enterra o sonho, né? Sim. Até enterra o sonho. Tem. Mas como é que é essa ajuda? Essa ajuda foi assim, olha, Natália, vai lá e faça e desenvolve aquele trabalho que você tem que fazer. E a gente tem um suporte aqui por trás daquilo que meu emprego, meu trabalho. Ou, não, vamos junto, você faz uma parte, eu faço outra.
Como que foi essa jornada? Eu tive muita sorte, né? Inclusive, meu marido, ele fala assim que, amor, você tem muita sorte de ter eu, porque é exatamente isso. Porque, assim, ele sempre me apoiou nesses dois sentidos que você me disse. Mas eu não acho que os dois é importante. Eu comecei e continuei com o meu trabalho, certo? Eu comecei me desdobrando para fazer uma outra coisa, não para tirar algum cargo de mim para acrescentar outro. Eu só acrescentei mais um, né? Mas, assim, eu comecei, eu falo assim, ele falou assim, amor, não, você consegue, vai que você consegue, você é capaz, tenta, você se dá muito bem nisso e tal. Foi esse apoio que eu tive. Entendi. Né? E aí, quando lá na frente, meses depois, eu decidi sair do meu emprego, aí foi uma conversa, nossa, porque tinha que ter alguém ali, alguma coisa, alguém ali para dar um suporte se você precisar. Tinha né? que ter alguém, o dinheiro tinha que entrar porque Com tinha que pagar certeza. as contas, né? Eu vejo muita Então, gente que às vezes às vezes quer começar também e os dois já falam, não, vamos os dois sair do emprego e fazer. Não, eu acho que é a pior coisa que se faça. Porque até você criar uma estabilidade, isso vai muitos anos, tem mês, é muito engraçado, tem mês que você tá rico, tem mês que você tá pobre, por aí vai. Tem mês que você não vende nada, tem mês que você cria uma expectativa grande, então você precisa sim ter ali alguém que vai dar uma estabilidade para você. E no meu caso eu tive isso, né? Mas é mais a questão do apoio moral mesmo, né? E é muito medo, tipo assim, às vezes você não sabe se vai dar certo e se você não tem alguém para falar, opa, vai, você consegue, eu tô aqui, não vai. Porque é uma coisa que... Dá aquele empurrãozinho de leve. Exato. Eu não tive isso, todo mundo, os meus pais... E principalmente essas pessoas que são mais velhas, eles têm a cabeça muito ali, né? Muito fechada, eu falo. Tudo que é diferente não quer. Então, para eles é muito comodismo trabalhar como funcionário, fazer isso, fazer aquilo, né? Eu não quis isso. Então, eu não tive o apoio deles para isso. E eu não tive o apoio e também falavam, não faz isso. É pior ainda. Falavam, não. Aí eu fechei os meus ouvidos, sabe? Eu foquei no que eu queria e deu certo. O negócio é você não se importar com o que as pessoas falam e correr atrás e não desanimar, principalmente por conta das críticas. E uma coisa que eu levo pra vida, eu só dou ouvidos e eu só aceito críticas de quem construiu alguma coisa. Isso é muito importante. Né? Não tem como você falar da minha vida se você não viveu ou se você não tem uma experiência sobre aquilo. Tem como falar de Não é? empreendedorismo se a pessoa nunca empreendeu, né? Exato. Então, por que eu vou dar ouvidos? Entende? Então, e eu também fui atrás de estar perto de pessoas que estavam correndo atrás dos mesmos objetivos que eu, o que muda totalmente também. Você tá em lugares que você quer chegar onde a pessoa chegou ou a pessoa está no mesmo caminho que você. Se eu empreendendo toda numa roda com gente, tudo funcionário, pensa... Não tem como. A vida, a rotina é totalmente diferente. Quem trabalha contratado e quem é um funcionário público, né? Então, eu busquei estar perto de pessoas que estavam na mesma rotina que a minha, que fez total diferença. Porque tem aquela troca de experiência, sabe? Tem aquele incentivo. E, às vezes, você tá passando por uma coisa ruim, de dificuldade, e você saber que a outra pessoa também tá passando pela mesma coisa, e te dá um conforto, querendo ou não. Você troca ali experiências. Não é só comigo e, de repente, Exato. aquilo que ele fez serve para você. E vice-versa, uma troca de experiências. Então, foi o que eu busquei fazer, sabe? Eu tenho um tio meu que ele é um empreendedor, fala que eu me inspiro muito nele, que é a loja que eu trabalhava, que é a Ciclotone, né? Ele tem muitas lojas em Campo Grande e tal, então eu busquei, tudo eu falava, tio, isso e aquilo, o que você acha que eu faço? Eu buscava pessoas que já passaram por aquilo. Isso fez total diferença, assim. Mas a maioria das coisas mesmo foi quebrando a cara mesmo, indo atrás, e o que eu não sabia, eu pesquisava e você por aí vai. Você faz mentoria também, né? Eu faço mentoria. Acho que eu vi no seu Instagram isso. Eu estudo muito. Eu faço vários cursos na área mesmo. Eu fiz curso já de como vender na internet, como se destacar. Já fiz de campanhas de vendas, né? Ontem mesmo, segunda-feira mesmo, começou uma lá na loja, que deu super certo. E eu faço mentoria, que é uma mulher que ela fatura, tipo, 1 milhão por mês, vendendo somente online, né? E ela passa, praticamente todos os anos que ela tem de empreendedorismo, ela passa pra gente e nos ajuda, né? Hoje eu faço isso, mas eu vivo, todo ano eu estudo, eu faço alguma coisa. Então, o segredo do sucesso também está aí, estudar. Com certeza. Tem que, né? Investir no conhecimento, né? Com certeza. É uma coisa que ninguém tira de você também, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas pensam que... eu falei mentoria, porque mentoria é pago, não é uma coisa que você vai... E muito caro, por sinal. Não é uma coisa que você vai lá... Eu sei do que você fala. Eu também faço, enfim. Não é uma coisa que você vai lá no YouTube e coloca lá como vender mais e vai te dar um monte de vídeos de 5, 10 minutos grátis. Não.
Vendendo mentoria no final. Pois é, exatamente isso, né? Mas investir significa você realmente colocar dinheiro para poder aumentar o seu conhecimento, aumentar o seu know-how, aumentar o seu hall de pessoas que compartilham daquele mesmo entendimento que você, Sim. das mesmas dores que você. Porque muitas vezes numa mentoria tem várias pessoas que estão dentro do mesmo... mesmo processo, mesmo nicho. Mesmo nível, mesmo ritmo de trabalho, né? Eu falo que o ambiente muda muitas pessoas e muda muito você, né? E um dos motivos, além de eu aprender, lógico que eu queria, foi o maior índice de eu querer entrar na mentoria, foi eu estar com pessoas que estão no mesmo foco que eu ou maiores que eu. Que é onde eu quero chegar, mirar num ponto, né? E muda, e o seu ambiente muda muito a sua cabeça e muda tudo, né? Eu vou falar por coisas simples, assim, né? Mês de janeiro, por exemplo, é um mês que todo mundo... E esse mês em especial, é um mês que todos os empresários que eu conversei, todo mundo tá reclamando, tá péssimo. Por ser janeiro e por política também, por tudo que tá acontecendo. As pessoas estão com medo, né? E se eu der ouvidos e focar nisso, eu vou deixar de tentar melhorar o meu janeiro, por exemplo. Deixar de fazer alguma coisa para melhorar ele. Então, o fato de eu entrar nessa mentoria e estar com essas pessoas é justamente porque eu quero... Esquece, foco. Eu quero focar, quero chegar ali, eu vou só focar nisso, não tô nem aí com o restante. Até porque não vai ser política, não vai ser presidente, não vai ser nada que vai fazer por mim, vai me dar alguma coisa. Se eu quiser, se eu não correr atrás, não adianta. Se você desistir, acabou. Piorou, né? Acabou. Então, eu estudo muito, muito. E isso é um dos segredos, né? Você nunca sabe demais, a gente nunca sabe tudo e a gente sempre pode aprender muito mais, né? Então, esse é o meu foco. Esse ano é investir nisso, é investir em conhecimento. E também na minha equipe. Eu estou investindo muito em treinamento para elas, aprender para vender mais e até mente também, porque a mente é tudo o nosso corpo. Se a gente não trabalhar a mente, lascou o restante, né? Se não tiver foco, se você não deixar as coisas de lado, não adianta. Entendi. Então, bacana. Para a gente encerrar aqui, eu queria que você pensasse uma mensagem que você pudesse deixar uma pessoa que está iniciando nessa jornada de vender, de vendas online, de venda, às vezes abrindo uma loja no bairro. Bom, eu não sou muito boa nessas coisas, né? De falar, dar conselho e tudo mais, mas eu falo assim, você só foca no que você quer alcançar, no seu sonho, tudo a gente tem um objetivo, né? Eu comecei porque eu queria mudar de vida, né? Foca no que você quer. Seja para a família, seja para você, seja para mudar a vida de outras pessoas, seja para ter liberdade financeira, enfim. Foca nisso e você só não para, na verdade, até você alcançar. E quando você alcançar ele, você vai com certeza ter outros sonhos e vai querer algo muito maior. E esquece todo o restante. E se preocupe no dia que tudo der certo, porque a meta é dar tudo errado mesmo na vida do empreendedor, tá tudo bem. Mas a recompensa... Começa dando errado para poder no final dar certo, né? Exato. A recompensa é muito maior e faz valer a pena. Né? Hoje, depois que eu realizei muita coisa, nos meus 24 anos, que eu acho talvez com 30, 40, muita gente não alcançou, tudo que eu passo e tudo que eu trabalho, e sem parar, é isso aqui, pequenininho, diante de tudo que eu já proporcionei para meus pais, para minha família, para mim, né? Então, a ideia é você focar mesmo no que você quer e não dar ouvido para as pessoas e nem para terceiros, né? Enfim, foca naquilo e vai que você vai conseguir. Que bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você está aqui com a gente, né? E desejo para você muito sucesso, Obrigada. Mais sucesso ainda, muitas vendas e que a sua empresa, ela assim, realmente chegue no nível e chegue no local que você deseja, que você sonha, que você almeja. Se Deus quiser. Esse ano eu acho que vai ser um ano de muitas coisas boas, mais desafios vindo por aí, né? Um ano de muitos desafios, mas também de muitas recompensas, né? Com certeza. Vamos lutar para cada uma delas, né? Vamos sim, nós vamos conseguir. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Valeu, obrigado. Pessoal, a gente encerra aqui o nosso episódio do ContileCast e até o próximo vídeo. Um abraço.